Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O assunto de hoje realmente é uma surpresa muito grande, fique por aí, porque vamos falar do Mundo Pet, é hora do Diário Pet, e para isso eu gostaria de começar dando boas-vindas a quem me acompanha neste programa com muita alegria, com muito conhecimento. Minha amiga Jennifer, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui novamente, né? E hoje falar do mundo felino, né? E, enfim, trazer mais informações aí para o pessoal que nos assiste. E para falar sobre isso, além de todo o conhecimento que a Jennifer possui sobre o assunto, estamos recebendo ela, que é médica veterinária especializada em medicina felina, minha amiga Karina Menegatti. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada, Lucas. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Jennifer, também pelo convite. E aí vamos conversar um pouquinho. Uma das coisas que a gente sempre faz questão de conversar, eu acho bacana a gente falar sobre isso, Karina, que é o lado de entender um pouquinho também como, assim como a Jennifer no último programa, ela falou um pouquinho da história, da trajetória dela, eu queria também que tu contasse um pouquinho pra gente, né, como que começa a tua história dentro da medicina veterinária. Bom, dentro da medicina veterinária, eu fui entrar na faculdade de veterinária, foi a minha terceira escolha, e melhor, porque antes disso eu já tinha tentado fazer outros cursos, cheguei a me formar em outro curso, em administração, e não me encontrei. Então, entrei na medicina veterinária, me encontrei, vi que era aqui o meu local, e ao longo da graduação, eu sou apaixonada por muitas áreas dentro da medicina veterinária. Muitas áreas chamam a minha atenção, então eu queria testar e fiz estágios em diversas áreas, diversas mesmo. Acho que deu umas 6 áreas aí, começando lá por cães e gatos, até passando por diagnóstico por imagem, até em frigorífico eu fiz estágio. Então, até em zoológico também, olha só, em todas mesmo, eu acho que eu fiz. Que legal. E aí, foi no final do curso que eu pensei, não, mas ainda falta alguma coisa. E aí eu fui fazer estágio, fui buscar um estágio com medicina felina, né, com gatos, em uma clínica exclusiva para gatos aqui do Brasil, que é a clínica, se não me falha a memória, é a clínica pioneira de medicina felina aqui no Brasil, que é lá no Rio de Janeiro. E eu fui ficar uns dias lá, conhecer, foi bem pouco, assim, tempo, mas foi muito válido, porque foi a virada de chave, assim, na minha vida mesmo. Foi quando eu disse, é isso que eu quero medicina felina. Foi quando eu me encantei de vez. E aí depois eu busquei outros estágios, o meu estágio curricular, né, que é o nosso estágio final da faculdade, também foi nessa área, aqui em Porto Alegre, em uma clínica bem legal também, bem renomada aqui do Rio Grande do Sul. E aí buscando, né, essa vivência, essas pessoas que são referências assim na área, foi quando eu vi, assim, eu disse, não, é isso mesmo que eu quero. E aí quando eu me formei e vim morar em Vacaria, eu decidi trabalhar exclusivamente com gatos. Que bacana. Sabe, pessoal, às vezes aqui no Diário de Vacaria pode acontecer, né, pessoal, de a gente cometer algum equívoco. E eu tenho que me desculpar com todos vocês, porque eu acabei não apresentando um convidado ilustre que está aqui no estúdio nesse momento. Gabi, me conta se está tudo certo. Temos imagens da câmera aí, Gabi? Pessoal, deixa eu apresentar para vocês como que é o nome mesmo do nosso convidado, Karina. É o Joaquim. O Joaquim. Pessoal, isso é a primeira vez que está acontecendo aqui no estúdio do Diário de Vacaria. Vocês estão vendo na imagem o Joaquim, primeira participação dele de muitas. Vamos lá, pessoal. Olhem onde é que o Joaquim veio, gente. Joaquim, onde é que tu tá, Joaquim? Pessoal, o Joaquim veio para cá, mas ele veio se esconder aqui, ó, galera. Oi, Joaquim. Dá para ver o Joaquim aí, galera? Muito tá um pouquinho escuro ali. Ele é da cor da cortina. Galera, o Joaquim tá aqui, daqui a pouco ele salta aqui. Oi, Joaquim. É gato sendo gato, né? Ele procura sempre um lugar para se esconder, para se sentir seguro. Daqui a pouco eu volto para mostrar o Joaquim para vocês. Mas assim, pessoal, a gente trouxe o Joaquim aqui. Eu até queria perguntar já para a Karina, em primeira mão. Karina, o comportamento do Joaquim de procurar aqui um cantinho aqui do nosso lado, como que é esse comportamento? Por que ele procura esse espaço de segurança?
É um comportamento super normal e esperado dos gatos, né? Que eles procurem um local de segurança. Os gatos são assim, né? Eles vão chegar no ambiente, vão tentar se ambientar, né? Que nem eu cheguei aqui com ele, né? Eu disse, vou deixar ele se ambientar, conhecer o lugar, sentir os cheiros, ver que não tem nenhum perigo aqui para ele, né? Ele passeou aqui bem tranquilo, viu tudo, mas ele se sentiu seguro ali. Então, eu também... sendo veterinária, sendo a tutora dele, respeito, né, isso, devo respeitar que ele tá ali quietinho no cantinho dele, não forçar ele, né, a vir para outro lugar, enfim, a ficar aqui. E é bom lembrar também, né, que esse comportamento do Joaquim de passear, vir comigo, né, ele é acostumado. Desde filhote, eu colocava ele na coleira e acostumava ele a passear. Ele já foi até para eventos, pet, coisas assim comigo, já passeou lá no Parque da Aviação. E ele gosta disso. Quando ele não quer, eu não levo. Eu respeito isso. E é importante falar porque tem gente que acha que todo gato pode ser assim. Então agora eu vou pegar meu gato, vou botar na coleira e sair. E aí o gato vai se desesperar e vai odiar aquilo e não vai querer. Não é assim, né? Tem toda aquela questão de acostumar, de ver se o gato gosta, se o gato se ele quer aquilo, né? Senão não adianta. Por exemplo, eu tenho outra, né? O Joaquim tem uma irmã gêmea, a Madalena, que também mora lá no meu consultório. E a Madalena não gosta. Ela não gosta de colocar coleira, ela não gosta de passear, ela nem chega perto da porta da rua, eu não tento levar ela para fora. Agora o Joaquim é muito mais tranquilo, então não tem problema nenhum. A gente passeia de carro de vez em quando, eu e ele gosta, né? Então tem que cuidar isso, não dá para ficar forçando aí os gatos a fazerem coisas que é bem diferente de cachorro. Tem que respeitar a individualidade de cada um. Isso aí. Né? O gato tem muito isso. Tem muito isso. Sabe o que me chamou a atenção que tu trouxe? Eu não sei qual é o nome correto da casinha do gato, mas é um acessório que tu usa ele de forma permanente quando tu anda com o gato, quando tu sai no carro, por exemplo, tem que colocar nesse acessório? A caixa de transporte é para transporte nos carros, né, de automóvel, assim, se eu não me engano, Jennifer pode falar também, é obrigatório, tanto para cachorro quanto para gato, né? Tem que ter essa segurança de não deixar o pet ali dentro solto. No caso do gato, a maioria das vezes, sair com ele na rua também a melhor opção é a caixa de transporte, né? Porque é muito difícil tu conseguir levar um gato no colo, que nem tu leva um cachorro, sair na rua, né? Então, a caixa de transporte é a segurança dele. E é muito importante também, essa também é uma questão legal de falar dentro da medicina felina, porque a caixa de transporte também pode assustar os gatos. Os gatos, eles têm umas coisas assim bem diferentes. Então, se eu pegar a caixa do nada um dia e querer colocar meu gato ali, de repente ele não vai gostar, vai odiar e vai se estressar muito. E o estresse causa muitas coisas, né, nos gatos. Então, é legal a gente deixar essa caixinha lá em casa, sempre aberta, com a cobertinha dele ali, para ele saber que aquela caixa é uma coisa legal para ele, é uma coisa boa, né? Que não tem nada de ruim ali, para ele não associar a algo ruim a caixa de transporte. Jennifer, está me chamando bastante atenção no sentido assim, como que o gato, ele é um animalzinho muito sensível. Muito. Principalmente ao ambiente que ele está chegando e que ele também me parece ser um pouco mais caseiro. É isso? Não é que ele é caseiro no sentido assim, o gato se acostuma com aquele ambiente que ele vive e aquele é como se ele estivesse assim, mal comparando numa selva, né? O gato tem sempre se cuidando se aquilo não vai trazer algum perigo para ele, o lugar onde ele está. Então ele vai estar sempre se protegendo de alguma maneira e um lugar novo, então fora de casa, vai ser uma selva diferente. E aí pode ter outros perigos, outros problemas. Então, por isso que ele é muito da casa dele, do ambiente onde ele está. O ambiente que é aconchegante, que é seguro para ele. Ele se sente seguro nesse sentido. E aí, quando a gente está falando dessa questão do gato, até teve uma das coisas que quando a gente estava construindo esse conteúdo que a gente ia falar, tinha um lado muito da questão do estresse do gato. O gato se estressa? O gato se estressa com muita facilidade. Eles têm uma sensibilidade muito grande ao estresse e é bem diferente dos cachorros, né? Um comparativo bem grande, assim, que a gente faz com o cachorro. Porque o cachorro, basicamente, nunca vai se estressar, né? E o gato, ele tende a se estressar. Isso, com certeza, não dá para generalizar também, né? Porque tem gatos, por exemplo, o Joaquim, ele não é estressado, né? Mas tem gatos que a maioria tende a se estressar. Então, a gente tem que cuidar isso. Então, a medicina felina, ela trabalha muito isso, né? Essa é uma das coisas mais importantes dentro da medicina felina, trabalhar a diminuição do estresse nos gatos.
É por isso que a gente utiliza muito um termo que é bem comum também da gente utilizar, que é o termo cat friendly. A gente faz um atendimento cat friendly dentro da medicina felina, né? Que é isso, trabalhar nessa importância, né, de diminuir o estresse do gato, a ansiedade, os traumas, porque o gato ele se afeta muito com isso e acarreta em muitos problemas de saúde. Então, muitos problemas graves, como problemas urinários, gastrointestinais, podem ser causados por um simples estresse, por uma mudança de ambiente. Jennifer, a questão do cachorro, nesse sentido, quando a gente fala de pet friendly, a gente não está falando, é só baseado nessa questão do gato, ou o cachorro também passa por situações assim de ambientação? Eles também se estressam de alguma maneira, né? Mas realmente os gatos são muito mais sensíveis, né, ao estresse. Mas conhecendo o comportamento da espécie, é que a gente vai conseguir fazer o melhor manejo, né, dentro do consultório. Algum nível de estresse a gente vai acabar tendo em algum animal. Mas o que a gente trabalha e que a medicina felina, os conhecimentos da medicina felina trazem, é esse atendimento cat friendly no sentido de minimizar esse estresse, né? Ser o mínimo possível, tu estressar o mínimo possível o paciente, né? Seja, às vezes, tendo que abrir mão de alguma medicação, tendo que abrir mão de técnicas, né? Petiscos, sachês, molinhos na hora do atendimento. Então, são várias coisas que depois a Karina, que tem todo esse know-how, vai conseguir nos falar. Mas nos cães também, a gente também vai ter que ter uma técnica de você segurar bem ele, de você dar um petisco na hora de fazer uma vacina, sabe? De você fazer um carinho e não simplesmente chegar fazendo uma picada, né? Com uma agulha, não simplesmente chegar colocando um termômetro ali para examinar. Então, fazer um afago, um carinho, fazer um reconhecimento, né? Os cães, embora não sejam tão sensíveis ao estresse, eles também sentem. Então, tu saber manejar e conhecer a espécie é o que vai fazer tu ter sucesso também no teu atendimento. Um ponto interessante que a gente fala sobre isso é a questão até da própria alimentação. Né? Me recordo que no último podcast a Jennifer falou como tanto os gatos quanto os cachorros estão tendo uma sobrevida muito maior em decorrência, inclusive, do acesso a essa alimentação. Uhum. Como que é para o gato também? É uma alimentação diferente? Como que esse gato... Antigamente eu acho que era no leitinho, era uma comida mais artesanal da avó, aquelas coisas, né? Sim. E hoje, como que tá? Ainda tem bastante gente, né, que utiliza essa coisa de leite e... Resto de comida, né? Uhum. É um pouquinho perigoso, né? Mas, assim, a gente sabe que não dá para entrar muito nesse mérito também, né? Mas a questão da alimentação, assim, é importantíssimo o gato comer alimentação úmida. E isso também, diferente do cachorro, né? O gato, ele tem uma necessidade de comer alimento úmido por conta da água mesmo, né? O gato, ele precisa de muito líquido por dia, né? Pelo instinto felino, assim, eles... Por natureza, né? Eles estariam caçando, né? Então, eles acabam consumindo pouquíssima água. E eles tendem a... Isso também causa problema, né? Então, a gente precisa incentivar o gato, estimular ele a beber água. Então, existem diversas formas para fazer isso. E uma das principais é a alimentação úmida. É oferecer o sachê, oferecer ração úmida, patês, caldinhos, né? Diferentes formas aí. E eu acho que esse combo alimentação seca e úmida, né? Ração seca e úmida de qualidade, né? Sempre a ração seca de muita qualidade, proteína boa, carboidratos bons ali, é o que vai dar essa qualidade de vida para ele. E eu sempre gosto de falar também, porque eu não sei como é que é em cães, mas os tutores de gatos, eles adoram também falar sobre alimentação natural. Porque eu vi na internet que a fulana de tal, lá, uma blogueira, faz alimentação natural para o gato. Ela dá carne todo dia e ossos e tal. Vou começar também, só que não é bem assim. Se você quer começar uma alimentação natural para o gato, sem ração, porque as rações têm aditivos ali, que às vezes as pessoas são contra, né? Então, você tem que procurar um veterinário especializado em nutrição, né? Você não pode simplesmente começar a dar carne ali para o gatinho e achar que está certo, porque na natureza ele come carne, mas eles comem muitas outras coisas além da carne. Eles comem o sangue, eles comem os ossos, eles comem a pele, né? E
que a gente tem para ofertar em casa não é tudo isso, né? Então teria que ter bastante suplementação, cuidar bastante coisas aí para não causar deficiências alimentares, né? Então não é bem assim. Quando a gente quer, se o tutor quer buscar alimentação natural, tem que buscar um nutricionista junto. Tá vendo essa tendência, sabe? No dia a dia do consultório também, com os cães também, nos tutores de cães. Eles também acabam pedindo, né, sobre essa questão da alimentação natural, e realmente ela tem que ser orientada, porque senão da cabeça da pessoa da carne e da batata doce sem calcular isso, é que nem uma dieta de nutrição humana, tem que ser tudo muito calculado, senão vai faltar micronutriente ou até macronutriente pro animal, né? E diferente dos gatos, os cães não têm essa necessidade de você ter que dar o sachê, porque eles naturalmente eles tomam mais água, mas os gatos têm essa questão que às vezes as pessoas acham que é ruim dar sachê, ou que o sachê, eu tenho muito esse mito, né, Karina? Muito. Eu vejo muito isso. Que o sachê, as pessoas acham que o sachê é algo como se a gente fosse comer pizza ou X todo dia. Acham que é um petisco, né? Isso. O sachê no gato, ele não é um petisco, ele é uma necessidade. O gato precisa tomar mais água e tu dar sachê ou patê é uma maneira de... eu escuto direto isso ainda. Não, mas eu vi na internet, eu não sei quem me falou que o sachê faz mal para os rins. Na verdade, é totalmente o contrário, né? O sachê, ele ajuda a diminuir a tendência ali que o gato tem também, uma tendência muito grande a ter problemas renais e do trato urinário num geral, assim, né? E o sachê ajuda muito nisso. Então, é um mito isso que o gato não pode sachê. O gato pode e deve, todos os dias. Uma das coisas que eu pelo menos, associo quando a gente está falando de gato é a questão da caixa de areia. Uhum. Porque diferente do cachorro, né, que eu pelo menos tenho a percepção que ele é muito mais, assim, tipo, mais à vontade, onde ele quer fazer as necessidades dele. Parece que o gato, ele meio que, ele pede a caixa de areia. É isso ou é uma impressão minha? É isso. O gato, ele procura um local para esconder as fezes, né, dos predadores dele, digamos assim. Ele, é a mesma coisa, isso que a Jennifer estava comentando isso antes do local seguro. Ele também procura um local seguro para fazer as necessidades dele, né? Onde não encontrariam ele, digamos assim. É da natureza deles. Então, eles vão procurar um lugar para cavar, e por isso que a gente utiliza as caixas de areia. E é sempre muito importante ter uma caixa de areia a mais do que o número de gatos que tu tem na casa. Uma caixinha de areia para 2 gatos é super insuficiente, assim. A gente tem que... Então, eu tenho 2 gatos, eu tenho que ter no mínimo 3 caixas de areia. Por quê? Porque os gatos, eles são muito higiênicos também, além de tudo isso. Mas aí, no caso, além de cada um ter a sua, tem uma terceira para... Sim, não é assim que cada um vai ter a sua. Eles até dividem a caixa, né? Mas eles são muito higiênicos. Então, às vezes, a pessoa passa o dia inteiro fora de casa. Isso é só um exemplo, né? Passa o dia inteiro fora de casa. O gato fez xixi ali, depois fez o cocô em outra, porque eles têm muito isso também de fazer xixi em uma, cocô em outra. Aí vem o outro gatinho, já faz xixi, também ficou já 2 caixas cheias. Se até o final do dia tu não limpou isso e eles precisam fazer de novo, tem gatos que já não vão fazer xixi ali. Ah, já tá cheia de xixi, tá suja, não vou fazer. Aí podem começar com problemas comportamentais, com outras coisas também, trancar o xixi, não fazer, isso acarreta em doenças, né? Então, isso é bem importante também. Uma das coisas que também eu tive uma experiência quando eu morava em São Paulo, que um vizinho pediu para cuidar do gato que ele morava lá. E eu nunca tive gato. E aí ele me recomendou muito que eu cuidasse na caixa de areia. E eu fiquei muito surpreso porque o produto que entrava na caixa, que na verdade falava-se que era areia, era algum tipo de areia especial, alguma coisa, porque ficava tudo muito limpinho, organizado, não ficava com um aspecto como se fosse uma areia. Uma areia, literalmente. Uma areia, literalmente. Jennifer, não é uma areia, literalmente, né? Não é uma areia. Tem vários tipos no mercado, inclusive. Tem areias em pellets, tem areias de sílica, tem areias de pedrinhas mesmo, tem areia mais parecido com areia, que daí são pequenos fragmentos pequenininhos, tipo uma areia mesmo, mais parecido com a areia que a gente conhece, né? E cada gato, assim, o gato ele é tão exigente para isso que na medida que você acostuma ele no início da vida dele com um tipo de areia, ele vai tender sempre a querer aquele tipo. Se você trocar, ele pode, às vezes... Tem gatos e gatos. Tem gatos que não se importam muito com isso. A minha, quando eu tinha a minha, qualquer tipo de areia que eu colocasse lá, ela aceitava. Mas tem gatos que não trancam o trato urinário e não fazem xixi numa areia diferente do que ele estava acostumado, né?
Exatamente. Tem uma parte que também a gente tem que falar, assim, quando a gente fala de alimentação, a gente fala das necessidades do gatinho, eu acho que a gente tem que falar também da questão de vacinas, né? Porque eu até estava perguntando antes, a questão de vacinação, tanto para o cachorro quanto para o gato, são, digamos assim, rotinas muito diferentes de vacinas? Olha, pois é, tem um mito que a gente escuta às vezes que gato, por exemplo, que mora em apartamento não pega doença, né? E a gente tem a rotina para vacinação de gato, e mesmo os gatos que moram em apartamento. Os que vivem na rua, então, que às vezes, tem muito isso, né? As pessoas que moram em casas têm dificuldade em manter o seu gato domiciliado, extremamente domiciliado. Então, eles saem para a rua. E ao sair para a rua, que é o risco de pegar doenças, né? Então, indiscutivelmente, os que moram em casas e que têm acesso à rua são extremamente necessário que tomem anualmente a sua vacina. Mas os que moram em apartamento também precisam fazer esses reforços, porque pode haver um acidente, né? Um dia fugir, escapar por uma janela, foi sair caminhar, passear lá embaixo, acabou saindo. Então, num contato com um gato de fora que possa ter uma doença, né? E a nossa preocupação sempre é a FeLV, né? Que é a leucemia felina, é um vírus. Ao ter contato com um gato positivo, ele pode pegar. E se ele estiver protegido com a vacina, vai garantir a proteção dele nesse momento. Então, a vacina, a polivalente dos gatos, que a V5, que é a mais completa, a V4, a gente tem, né, inúmeros no mercado ali, e a da raiva, são as obrigatórias e de reforço anual. Tu falaste de uma expressão que sempre me chama a atenção em relação a gato. O gato, até quando chegou aqui, tu comentou assim, tem janela? Por que essa relação com o cachorro... Eu não sei, Jennifer, eu vejo assim a questão, tipo, se o cachorro sai de casa e ninguém pega esse cachorro no meio do caminho, parece que ele volta para casa. Eu, pelo menos, tenho essa sensação. E o gato, qual que é a diferença do comportamento do gato? É a mesma coisa ou não? O gato não quer dizer que ele não vai voltar. De repente, ele vai voltar. Tanto que tem muitos gatos até hoje, né? Eu sou contra, tá? Mas tem muitos gatos até hoje que passeiam na rua, né? O dia inteiro e voltam para casa só para dormir. Isso é uma cultura que tem, né? E muitas pessoas só têm gato se for assim, né? Livres. De deixar com solto acesso o gatinho, à rua. né? Mas isso que tu comentou, que de quando eu cheguei aqui, que eu perguntei se tinha janela, é porque se o Joaquim estranhasse aqui e se sentisse com medo, né, se sentisse acuado, ele ia procurar uma janela para fugir. É uma reação natural. É uma do reação gato. natural. Ele vai procurar onde tem um local que ele possa sair daqui. Mas não foi o caso dele ali, né? Ele foi ali pro cantinho, se sentiu bem, deitou ali. E ficou quietinho. Muitas pessoas dizem que os gatos são independentes. O que é mito ou é verdade nessa história? A gente escuta muito isso, né, Karina? Muito. Todos os dias no consultório. Eu vou adotar um gato, porque o gato, eu coloco ele lá, posso ir trabalhar, ele não vai sentir minha falta, né? E eu posso ir trabalhar tranquila e ele é independente, ele é sozinho, ele se vira, né? Ele se vira. Isso é um mito. O gato, ele é muito dependente dos tutores e isso também entra naquela questão que a gente falou antes da caixa de areia. O pessoal tem muito isso de, vou viajar 4 dias e deixar ele ali com a caixinha de areia, um monte de potinho de ração, ele se vira, porque ele faz cocô e xixi na caixa de areia. Mas aí tem aquela questão que eu comentei, a caixa de areia vai ficar suja, ele não vai querer fazer, acarreta em doenças, em problemas de saúde. E ele pode ter problemas também comportamentais por conta de falta do tutor, né? Quando ele não ganha atenção, quando ele não tem ali uns minutinhos de carinho, de brincadeiras, né? Isso pode afetar o emocional dos gatos. O emocional dos gatos também é muito sensível. Volta na sensibilidade ao estresse. A gente volta pro estresse e aí vai gerando tantos e tantos problemas também. Problemas do trato urinário, né? Isso Sabia aí. que problemas correlacionados ao estresse, Lucas, causam problema do trato urinário em gatos? Já ouviu falar disso? Não, para mim é novidade isso aí. Eu realmente achei que o gato fosse tão tranquilo que ele não passasse por esse problema. Mas eu estou meio que enganado em relação a isso. Eu estou vendo que o gato, ele precisa sim de um ambiente seguro, um ambiente que ele está confortável. E ele precisa também da figura do tutor dentro. E aí eu ia até perguntar para vocês que a pessoa que deseja adotar um gato, como que ela precisa adaptar, de certa forma, a casa para tornar mais segura? Precisa. Isso que a gente falou das janelas, por exemplo, gente, né, que tem gato em casa tem que ter um apartamento, uma casa telada, não importa se mora lá no 20º andar do prédio, tem que ter
Mas o meu gato, ele não vai cair, ele é esperto, mas o teu gato... Aliás, o meu gato não vai pular, as pessoas dizem. Ele fica ali em cima da sacada, ele não pula, mas não é que ele pula, ele pode cair também, né? O gato, ele cai, ele pode se machucar muito feio e até morrer. As pessoas também têm esse mito. Mas se ele cair, ele não se machuca. Gente, o gato se machuca se cai, sim. Não é bem assim, né? Eles são bem mais flexíveis ali nas quedas e tudo mais, diferente dos cães, mas não é bem assim. Então, tem que ter uma casa segura, independente se for apartamento, e uma casa gatificada. Eu gosto desse termo também. As pessoas sempre acham os termos da medicina felina assim meio bobos, mas é que são bem importantes, porque uma casa gatificada faz toda a diferença, né? O enriquecimento ambiental na casa onde o gato vive faz toda a diferença para a saúde dele. Boa. Uma importante também para a gente falar aqui, qual que é o conselho para as pessoas que desejam adotar um gato hoje? Então, tu vai respondendo, eu vou ver se eu consigo encontrar aqui o Joaquim. Tá? Quem quer adotar um gato hoje, o meu conselho é pesquisar o máximo possível sobre a espécie e também sobre a raça, né? Porque tem gente que vai querer de alguma raça específica. Eu quero um gato persa, eu quero um Bengal, enfim, né? Tem que estar ciente de como é criar um gato. Oi, Joaquim. Oi, Joaquim. O que vieram fazer aqui, Joaquim? A cara dele. Me deixem dormir. Ele tá com cara de quem tava dormindo, isso sim. Desculpa, Joaquim, só pra gente registrar, pro pessoal acreditar que a gente tá com o gato aqui, senão depois o pessoal vai eu ter pego que ele. Conversa. Boa. E aí, desculpa, interrompi, mas vamos lá. E aí, para adotar o gato? E aí, então, tá ciente, né, de como é ter um gato em casa, de tudo que precisa, e tudo isso que a gente falou hoje, a pessoa tem que estar ciente, né, de ter o ambiente seguro, de que o gato vai precisar, sim, ir todo ano pro veterinário, né, pelo menos para fazer as vacinas, para fazer um check-up anual, para ver se está tudo certo. O check-up anual também previne muitas coisas, né, e é muito importante. E é isso, né? Tem que fazer um planejamento, quanto vai gastar, né? Com alimentação, não é bem assim, né? Vou comprar qualquer raçãozinha ali, vou alimentar ele com o resto de comida, enfim, tem que estar ciente, né? Vai ter gastos, vai ter todo um cuidado diferenciado. Teve uma pergunta que chegou agora aqui, que pergunta como se dá banho com o gato. O banho. Dá banho no gato, no caso. A história do banho em gato é real? O que é? O gato se dá banho sozinho? Como que funciona isso? O gato, ele se dá banho sozinho. Eles são autolimpantes, né? Diferente dos cães. Eles não vão, assim, o Joaquim, por exemplo, se tu for cheirar ele ali, ele não tem cheiro nenhum. Eles têm um cheiro neutro. E ele nunca tomou banho na vida dele, assim, em pet shop, né? Mas eu sou da ideia, assim, de que se o gato gosta do banho e o tutor quer dar o banho, tudo bem, não tem porque... não, é proibido gato tomar banho. Não é proibido, né? Só que ele não tem aquela necessidade como os cães. Mas se o ambiente onde o gato vai tomar banho tem tudo isso, todas essas questões, né, cat-friendly que a gente comentou aqui... e o gato não se estressar naquele banho, não tem por que também não dar um banho. Tem gato que gosta de banho, né? E tem algumas raças de gatos ou gatos com pelos longos, como é o caso até do Joaquim, mas o Joaquim ele tem um pelo que não inosa, mas tem gatos que têm um pelo muito inosado. Então, às vezes, o tutor precisa dar um banho, eles não conseguem tirar em casa aqueles pelos, fazer uma escovação, né? Então, a Jennifer tem, né, um pessoal especializado ali e um dia específico também só para gatos. Isso, a gente reserva uma manhã. Muito importante. Uma manhã, na quarta-feira de manhã, só para os gatos, porque não pode ter cachorro latindo ao redor, não pode ter cães, cheiro de cães, estressa muito eles, então a gente reserva para eles. Nesse ponto, Karina, tu falaste da questão do banho ali, mas como que a pessoa que tem o gato, ela descobre se o gato gosta ou não do banho? Então, na verdade, ele procura a veterinária e na veterinária vai dizer assim, experimenta, por aí o caminho. Que na verdade não é necessário, né? Assim, a não ser que precise mesmo, que aquele gato esteja precisando. Às vezes nós como veterinários também, às vezes indicamos banhos terapêuticos, né? O gato está com um fungo lá, uma dermatofitose, vai precisar tomar um banho com antifúngico, por exemplo, né? Questão de doença mesmo, né? Questão de doença. Então, essa também é uma questão importante. Então,
pode dar em casa ou pode ir, como na Bicho VIP, por exemplo, né? Nas quartas-feiras de manhã, acho que é. E procurar o banho exclusivo ali para gatos. Mas não quer dizer, isso que eu tô falando de banho, assim, que não é proibido, não quer dizer que as pessoas hoje têm que chegar em casa e tentar dar banho no gato, porque não precisa, né? Os gatos, eles são limpos. Mas eu também entendo que tem, por exemplo, o pessoal mora no sítio. Meu gato fica o dia inteiro lá na terra, no galpão, sei lá o que, se sujando, come bicho, come rato, ele vem dormir na minha cama, eu quero dar um banho nele. Tudo bem, então tenta dar um banho nele, né? Vamos ver. E assiste. Só que se o gato se estressar no banho, aí eu recomendo não forçar, né? E a recomendação é não. Se teu gato tá arisco ali, tá ficando agressivo, né? Por causa da água ou do barulho, enfim, cancela o banho, não se dá banho em gato que não tá, nem os banhos esses que eu falei de algum tratamento, né? Eu sempre falo pro tutor, tu pode tentar dar o banho ali com o cetoconazol e tal, mas se o teu gato não quiser, não aceitar o banho, cancela o banho, vamos para outro tipo de tratamento, não precisa. É difícil a adaptação do gato quando quando um gato é adotado já, digamos assim, maior? É diferente de pegar um gatinho pequeno? Depende muito. Depende muito. Os gatos maiores têm, sim, tendência a ficar um pouco mais estressados. Dependendo de onde eles estavam também e para onde eles vão, né? Então, eu tirei o gato lá de um gatil, sei lá, ou de uma protetora, enfim, que estava segurando esse gato há 5 anos lá. Vou levar ele para minha casa, onde tem 3 crianças, 5 filhotes de gato, 2 cachorros. Quase certo que esse gato não vai se adaptar tão bem, né? Agora é diferente ali também o gato vivia na rua, já tem contato com um monte de pessoas, barulhos, animais, e aí eu boto ele dentro também. Às vezes o próprio gato vai para dentro de casa, né? As pessoas nem adotam, ele mesmo adota as pessoas e se adapta super bem ali. Depende muito de como é a personalidade ali do gato. E sobre esse assunto, né, Karina, acho que é importante a gente falar essa questão de adoção, né? Porque o gateiro, o típico, né, o perfil do tutor, do gateiro, né? Ele adora, assim, ele tem um gato e daí daqui a pouco ele já quer adotar outro gato e já quer outro. Pois é, né? Geralmente o gateiro ele tem 3, 4 gatos, né? É difícil ele ter um gato só, muito difícil. Mas, Karina, me fala até uma coisa que eu queria escutar a tua opinião sobre isso. Se a pessoa quiser o bem-estar pro gato que ela tem hoje, é melhor ela adotar outro para ter companhia para esse gato ou é melhor ter só esse gato sozinho? Aí mais uma resposta que eu digo depende, né? Porque assim, os gatos nem sempre... A maioria dos gatos, na verdade, eles não gostam de viver em multidões, né? Eles não gostam de companhia. A maioria, né? Também não dá para generalizar, mas... Eles têm isso também do instinto felino, né? Então, uma casa lá que vai ter 10 gatos, às vezes vai só estressar todos e todos vão detestar aquela rotina, né, de muitos gatos. Mas tudo vai depender. Às vezes a gente tem lá, né, um gatinho, quer pegar outro de companhia e dá super certo. Mas tem que sempre cuidar a adaptação, né? Tem que fazer, sim, adaptação. Tem que ter os cuidados ali nessa adaptação também. Não é simplesmente pegar um gato, colocar junto com o outro e ver no que vai dar. Porque... quase certo que não vai dar certo, né? Ou respeitar a quarentena, né? Falando em saúde. Respeitar a quarentena, parte de saúde. Teste de felve, tem que estar em dia os dois, né? Tanto o gatinho que vem de fora quanto o teu que tu já tem em casa. A felve, que a gente fala muito, é essa leucemia felina, que é muito comum e é vírus, né? Então, as vacinas têm que estar em dia também, né? Então, tem que esperar o gatinho novo fazer todo o protocolo vacinal para juntar com o outro. E adaptação, assim, de contato visual, contato o cheiro, né? De um gato e o outro, e ir juntando, assim, aos poucos, né? Esses cuidados básicos, assim, para adaptar. O uso de feromônios também, que é muito comum. Feromônios sintéticos, para eles se sentirem mais calmo. Jennifer, não sei se tu tem mais alguma pergunta. Eu tenho uma aqui que eu tô engatilhado, mas eu quero deixar pro final. Bora. Vocês fizeram uma live, né? Até para o pessoal que quiser acompanhar, tá na Bicho VIP, essa live tá que vocês salva, fizeram. Tá salva na Bicho VIP e na Casa do Gato. Isso, nos dois instas. Tá, que bacana. Uma das coisas que depois eu até queria que tu tentasse pegar o Joaquim aqui pra gente mostrar melhor ele. Uhum. Mas uma das coisas que chama muita atenção, e eu acredito que, pelo menos minha percepção,
muitas pessoas têm recorrido ao cachorro, ao gato, para justamente encontrarem neles verdadeiros benefícios emocionais e psicológicos. Os gatos também trazem esses benefícios? Trazem, com certeza. Os gatos, eu sou suspeita para falar, né? Mas os gatos, eles são maravilhosos, assim, né? Então, as pessoas buscam eles como companhia, né? E eles são companheiros até demais, assim. A gente se apega horrores, né? Nos gatos, eles se apegam na gente também. E eles têm muito isso também. Eu não entendo muito dessa parte, mas agora como eu tô fazendo, que antes a gente comentou até, como eu tô fazendo o yoga com gatos, que a gente tava comentando... Vai ter que explicar isso para nós. A Daíse, que é a nossa prof de yoga, né? Ela sempre comenta que os gatos, eles são reikianos naturais. Eles fazem essa coisa de troca de energia ali natural. E é por isso que muitas pessoas se sentem muito bem ao ter contato com o gato. Né? E só quem tem gato para entender isso. Com certeza, quem vai assistir tem gato vai dizer, é verdade isso aí. E eles são sensitivos, eles sentem como que a gente tá, sabe? Eu tive uma gatinha também, acabei perdendo ela em dezembro, é bem recente, né? Então eu tenho muita saudade dela. E ela sentia, se eu não tava bem, ela chegava e ficava, botava as patinhas em cima do meu colo, assim, isso sabe? aí. E ficava, então, assim, quem tem gato vai entender isso que a gente tá falando. Que coisa. Eles nos trazem essa tranquilidade, essa calma. Eu tenho uma outra pergunta, não posso deixar passar. Eu sinceramente estou com a sensação, Jennifer, que a gente vai... Karina, esse convite, ele é meio que um convite que vai se repetir, ele se renova, Tem tá? muita coisa que pra bom. Porque é muito bacana a gente falar isso, tendo a oportunidade que vocês duas acabam nos proporcionando de falar um pouquinho do universo dos gatos e também a Jennifer, que também fala de gatos, mas fala de cachorros também, mas de uma maneira que as pessoas que têm algumas dúvidas em casa possam encontrar isso. E um dos momentos que a gente pensa muito, até eu tinha perguntado isso para a Jennifer no primeiro episódio, é a questão de quando que os gatinhos começam a ficar mais, eu não sei se a palavra seria idosos, mas enfim, os gatos começam a ficar com mais idade. Como que muda o comportamento do gato? Pode mudar, sim. Muda. Claro que os gatos idosos, a gente não tem que achar assim, ele tá velhinho, por isso que ele tá mais quietinho. Não, né? A gente tem que estar de olho na saúde dele ali também, porque os idosos, eles tendem a ter mais probleminhas ali de saúde, então tem que cuidar, né? Mas os gatos idosos, eles podem ter uma qualidade de vida ótima, né? Eu tenho um gato em casa, ele tem acho que 14, quase... Eu acho que ele tem uns 14 anos. Os 2 gatos que eu tenho em casa, e os 2 são muito saudáveis e assim, o dia inteiro brincando, subindo, descendo, e ninguém diz que eles têm aquela idade. Agora, tem gatos que eu conheço, de pacientes, ou enfim, até de familiares, que têm 10, 8 anos, e a pessoa já vem para mim e diz, ele tá velhinho, ele passa o dia inteiro deitado, ele não brinca mais. Na verdade, isso não é normal, né? Até hoje em dia, eu não sei como é que é até nos cães, mas a gente nem considera 8 anos idoso, nem 10 anos ainda idoso, né? Os gatos, isso e acho que eu os cães particularmente também... é uma coisa que eu me preocupo, sabe? Quando eu vejo esses filmes de cachorro, que a gente começa a chorar, quando falta meia hora para terminar o filme, a gente já começa a chorar, eu acho que é uma das coisas que eu acho que as pessoas têm, porque o apego ao cachorro, ao gatinho, acaba fazendo que o momento da despedida comece a aparecer. Aquele medo, né? Aquele medo, o medo de medo, perder. Aí tu tem o gatinho ali de 8 anos, ele já tá idoso, né? Não... Mas, enfim, tem que cuidar, né? Mas sim, com certeza eles podem começar a apresentar alguns sintomas ali, dores nas articulações, né? Eles tendem a ficar um pouquinho, talvez, mais gordinhos, porque vão ficar mais quietinhos, comer um pouco menos, né? Então, tem alguns cuidados especiais ali pra gente fazer com os gatos mais idosos. E a dor, ela é muito negligenciada, Lucas. Muito negligenciada nos pacientes idosos. As pessoas acham que é por causa da idade, porque que é normal. que é normal. Acham que é normal pela idade. Isso. E, na verdade, esse gato muitas vezes tá com uma artrose crônica, com dor na coluna, né? É isso aí. Por alguma hérnia. Mas esse gatinho, ele manifesta algum comportamento? E isso é muito importante de falar também. O gato, ele tem uma dificuldade não, o gato, a gente tem dificuldade
de detectar, né, nos gatos, porque eles não demonstram muito. E, às vezes a gente vai descobrir que o gato tem uma doença, algum problema de saúde, quando ele já tá, assim, crítico, já tá muito Mais ruim. tardio. Eles escondem bem mais que os Eles cães, eu escondem diria. bem mais que os cães, né? Mas tem que estar alerta aos sinais, né? Tem que estar sempre de olho no teu gato, assim, porque às vezes uma mudança pequena de comportamento pode dizer muita coisa, né? E o perfil do tutor gateiro, volta a falar desse perfil, ele é muito detalhista. É um perfil mais introspectivo, mais quieto, mais detalhista. E ele tende a notar se o gato dele tá ruim, às vezes porque simplesmente o olhar dele tá diferente, né? Ou ele deixou de fazer alguma coisa que ele diz, hoje ele não foi comigo lá no banheiro, ele vai todo dia escovar os dentes comigo, hoje ele ficou deitado e não foi. Então vamos ver, vamos fazer um exame que pode ter alguma coisa aí. Geralmente tem. Quando nos os detalhes. tutores falam isso, É nos detalhes. Pelo quanto que eles conhecem, né? E às vezes o gato não tá apresentando nenhum sintoma ainda, né? Assim, não tem vômito, não tem perda de peso, não tem sangue nas fezes, nem nada, mas ele tá estranho, tá diferente. Então tem que estar de olho nisso. Tá certo. Bom, Jennifer, eu quero te agradecer por ter vindo até aqui, por termos aí chego ao nosso terceiro episódio, né? O segundo episódio com a tua presença. Mas enfim, a gente está ampliando esse espaço aí, que é um espaço tão bacana para a gente poder cada vez mais estar falando sobre o universo pet, principalmente o universo pet em Vacaria, né? Para toda a região dos Campos de Cima da Serra. Karina, muito obrigado pela tua vinda, né? Eu que agradeço. O convite já está renovado, né? E cada vez que tu tiveres algumas informações que a gente possa estar agregando, né? Alguma novidade, alguma coisa que, enfim, os próprios estudos que acabam trazendo para nós, né? Eu acho que a gente fica feliz, né? De Com certeza. receber essas informações todas. Bom, pessoal que acompanhou mais o Diário Pet, mais uma vez estamos trazendo até vocês informações importantes sobre esse universo, né? Dos animais que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, justamente por serem tão amorosos, tão próximos e principalmente, né? Tão queridos com seus donos. Continue acompanhando o nosso trabalho. A qualquer momento a gente volta trazendo mais informações sobre o que acontece aqui em Vacaria e nos Campos de Cima da Serra. Valeu, pessoal. Até o próximo.